Boa noite. Poder e Política está no ar, como de hábito ao vivo. A conversa hoje é política. Convidei aqui um presidente de um partido da cidade, partido razoavelmente, não é pequeno nem muito grande, um partido médio, que é o PRB. O PRB tem 23 deputados federais, tem um senador e tem um ministério no governo da Dilma Rousseff. Portanto, é um partido razoável. Está aqui comigo o advogado Sidney Prestes Júnior, que é o presidente local do PRB. É isso que eu falei, doutor Prestes? Boa noite, Lucas. É isso mesmo. É isso mesmo. O PRB ele vem crescendo muito. Na última eleição, de fato, é o partido que mais cresceu no Brasil. Nós saltamos aí de 8 para 23 deputados federais. Conquistamos esse ministério junto ao governo federal, temos um deputado estadual, temos um suplente de deputado federal pelo Paraná, e aqui em Foz do Iguaçu, dos 800 votos que na eleição retrasada, nós chegamos a quase 5.000 votos nos nossos candidatos a vereadores no município de Foz do Iguaçu. Cresceu. Demais. Muito bem, meus parabéns. Falando em deputado estadual, eu não poderia deixar passar para pedir a sua opinião sobre um fato relevante. Eu falo um fato relevante porque repercutiu em todo o Estado. Hoje, o deputado estadual que vocês têm na Assembleia, chamado Edson Prazic, que é um pastor, homem de Deus, não é verdade? O senhor também já virou homem de Deus? Sempre foi. Mas já está de pastor? Não. Ainda não. Eu sou católico, minha família é Apostólico católica. romano. Vamos ao que interessa. O Edson Prazic, eu vou colocar os fatos, para quem nos assiste até que não está acompanhando, não sei se é do seu conhecimento, do PRB, o único deputado estadual na Assembleia. Ele foi denunciado por manter uma funcionária fantasma em seu gabinete. Isso lá atrás. E ele esperneou, falou, muito bem, mas o Judiciário, o Ministério Público ofereceu a denúncia e está tramitando, porque manter funcionário fantasma não pode. Não é verdade? Escondido não pode. E agora, uma repórter de ontem para hoje, chamada Paola Manfroy, que é a colega nossa, ela é da RPC, ela, no exercício da sua profissão, porque jornalista dá a notícia, transmite a notícia, né? Ela deu a notícia que a Justiça entendeu por bem penhorar um valor em 308 mil reais entre bens do pastor do Edson e de um ex-assessor dele para garantir lá no futuro, quando isso transitar em julgado, se ele for condenado, para que redevolva os cofres públicos. O senhor é advogado, sabe muito bem o que eu estou falando. E o Edson, injuriado, não gostou, ficou muito chateado, foi para a tribuna da casa ontem, segunda-feira, na segunda-feira, hoje é quarta, anteontem. E lá da tribuna disse, eu não vou poder repetir o que ele falou, porque é de muito baixo calão, mas ele sugeriu, falou em alto e bom tom, que a repórter teria concedido favores especiais para ter a notícia. Isso foi um Deus nos acuda. O mundo caiu na cabeça dele, com razão. O próprio presidente da Assembleia, o Traiano, deu declaração, estava em Brasília, uma deputada daquela IARF, do PTN, deputada federal, também falou, o Sindicato dos Jornalistas falou, enfim, todo mundo falou, analisando esse comportamento do seu deputado lá na Assembleia. E o senhor o que tem a dizer? Eu conheço o Edson Prazic e eu não tenho a isenção necessária para falar desse caso, porque ele sempre é uma pessoa muito solícita, simpática, é um deputado experiente, 5º ou 6º mandato. De fato, eu não vi o pronunciamento dele lá na Assembleia Legislativa, mas caso ele tenha falado isso, né, deve um pedido de desculpas público. Eu não sei o teor da conversa, não sei o teor do que ele... Não acompanhou? Não acompanhei. Eu li, posteriormente, né, o que teria sido dito por ele, e acredito que talvez as palavras mal colocadas geram interpretações diferentes. Sim. E me preocupa muito aqui no Brasil a questão do denuncismo. Você veja bem, você mesmo mencionou aí,
Se transitado em julgado, se considerado culpado, aí sim vai ter que devolver o dinheiro. Eu até acho que não deveria ser tão exposto às situações sem uma condenação. E se ele for considerado inocente? Tá. Só para terminar esse assunto, quando os repórteres foram procurá-lo, porque a afirmação dele causou uma certa espécie, né? Aí, procurado, ele disse simplesmente, falei da tribuna. Aí o outro, mas falei da tribuna. Ele quis dizer que da tribuna pode tudo. E aí nos remete àquela linha de raciocínio do tal foro privilegiado que tem os parlamentares, né? Mas isso é uma discussão muito longa, ele que vai resolver o problema dele lá com a justiça, e assim caminha a humanidade. Só para terminar também, quando o senhor falou aí sobre denuncismo, eu quero lembrar ao senhor que o artigo 37 da Constituição está escrito lá, é preciso ter publicidade dos atos públicos, é uma das, né, lá do famoso artigo 37, que se dê publicidade aos atos das pessoas públicas. A moralidade, o princípio, etc, etc. Eu concordo etc. com você. Não é? Eu concordo Aconteceu com um fato, a imprensa noticia. Eu concordo com você, mas você mesmo foi vítima de um denuncismo e depois você provou a tua inocência. Mas aí a tua moral foi abalada. O que foi para o jornal, depois, se uma pessoa lê aquilo ali, ela não pode não ler no segundo dia. Mas é assim que Então funciona. nós temos que ter muito cuidado. Tá? Eu acho que tem que ser investigado, tem que colocar as coisas no devido lugar, corrupção, essas coisas que estão acontecendo no Brasil, eu acho extraordinário. Tá bom. As instituições estão funcionando, Polícia Federal, Judiciário, tudo funcionando. Vocês estiveram lá no ministro da Pesca no primeiro mandato da Dilma, foi o Crivella, lá do Rio de Janeiro. Senador Crivella. Excelente ministro. Da Igreja Universal. Ele é parente do Edir Macedo, da Record, né? É o Crivella. E é senador pelo Rio de Janeiro, ele está tentando disputar até uma cadeira na próxima campanha para a prefeitura. E lá, vocês agora, saiu o Crivella do Ministério, entrou um ministro do turismo que é do PRB. Ministro dos Esportes. Isso! É o Jorge Wilton. E não é bobo, não. Primeira providência, pegou uma jovem de 20 anos e botou do ladinho dele no ministério. Chamou tanta atenção porque eu não tenho nada contra jovens, eu acho um espetáculo pessoas jovens, mas aquela menininha de 20 anos, aí a presidenta Dilma Rousseff, o negócio ficou tão, assim, gritante que a presidenta sugeriu, ele falou, troque-a. Eu, quando entrei na faculdade, fui aluno de um professor juiz de 21 anos de idade, que hoje não pode é mais desembargador. Não, agora tem que ter 3 anos de atividade. Não, mas veja, a questão da juventude, eu acho até interessante você mesclar. Você gosta muito. Eu acho interessante você mesclar a experiência com a juventude. Você vai ensinando, os chineses, os japoneses fazem isso. Lógico. Eles agora, Sérgio convida uma chefe de gabinete de um ministro com 20 anos que nunca trabalhou, convenhamos, né? Mas vamos em frente, professor. Mas eu prefiro 20 anos que botar um bagre de 60 anos que já roubou em todos os lugares e vira... Bom, vamos voltar à nossa linha de raciocínio. O PRB no município, você tem o PRB, você tem uma mania, você tem esse seu lado, que você gosta de prestigiar os jovens. Você uma vez fundou uma ONG aqui chamada Aliança Jovem. Lembra? Começou até a cobrar mensalidade para as pessoas entrarem, a RPC foi lá, fez uma matéria. Aquilo causou algum desconforto ao senhor? Nenhum. Você tirou de letra, né? Nenhum. Nós fizeram um alarde. Por isso que eu falo denuncismo. Não teve nada, não teve nenhum processo, tudo na legalidade. O senhor foi diretor de contratos e convênios do Paulo McDonald. Convênios de subvenções existe até municipal. Existe até, eu vou chamar, acho engraçado isso. O Paulo McDonald, algumas pessoas falavam que o Paulo via no senhor, né? O senhor é jovem, inteligente, advogado, via no senhor um filho, um homem que ele não teve. Ele já chegou a tocar nesse assunto com o senhor trabalhou com ele 8 anos, foi diretor de convênios, né? 8 anos. E agora o senhor está... O PRB agora está com quem? Com o Reni. Só tem um cargo comissionado no centro de convenção, diretor. Eu sou diretor. Não é cargo comissionado, não, na verdade é uma eleição, eleito diretor pelo Conselho de Administração do Centro de Convenção. Mas quem sugeriu o seu nome foi o Reni, porque o Reni é que toca aquilo lá.
O município ele é O senhor é acionista. diretor financeiro e administrativo. Administrativo e financeiro. Vamos em frente. O PRB tem pretensões de apoiar alguém nas próximas eleições municipais ou tem a intenção de, quem sabe, até provocar, sair com um candidato? É cedo ainda para essa discussão, mas o partido, quando quer crescer, o partido, quando quer participar, e não tem sentido você estar no partido, presidir um partido, se você não pensar Em crescer. em crescer, Exato. em estar no poder e participar e ajudar o município de todas as formas. Nós temos sim, nós estamos trazendo jovens lideranças, empresários, pessoas mais experientes, para a gente sentar e fazer uma ampla discussão, analisar quem serão os candidatos. Nós estamos vendo o Cláudio Rorato, o professor Sérgio, o próprio Renias que vai para a reeleição, o Chico ou o Paulo McDonald, dependendo da situação da justiça aí que envolve todo esse cenário. E o PRB ele quer participar ativamente. O senhor, eu já vi alguém falar sobre a sua figura, presidente do partido, de vice de algum desses candidatos. Passa pela sua cabeça? Eu já fui sondado, já fomos... Gostaria? Eu acho que se avaliar, por que não? E por que não, né? Por que não? Se for um projeto viável, um projeto que a gente possa vencer as eleições e administrar bem, não adianta você ganhar por ganhar e depois você não conseguir administrar. Qual que é a bandeira do PRB a nível nacional aqui no município? O que você tem? Qual é o norte do seu partido aqui? Como você bem mencionou, eu tenho uma queda muito grande em incentivar a juventude. O primeiro emprego, tirar das drogas, fazer um trabalho social com a juventude, inserir no mercado de trabalho, porque se você não dá uma dedicação, você não olha os jovens com bons olhos, ele vai virar um traficante, um marginal. Então, o PRB em Foz do Iguaçu tem muita vocação com a juventude. Por isso que tem o PRB jovem e o PRB mulher. Isso. Só para terminar, que nós vamos já para o segundo bloco, fazer o intervalo. Terminando, quantos filiados tem o senhor? Nós temos aqui em Foz cerca de 300. Nós devemos multiplicar isso aí até agora. Nós já temos mais, porque... Tá bom. Vamos fazer o intervalo. Estou conversando com o Sidney Prestes Júnior, presidente do PRB, que é também, para quem não sabe, ele vem a ser neto do Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, que andou por aqui. Na Coluna Prestes, segundo reza a lenda, os livros, nasceu aqui na região. O Prestes lá, o que andou a coluna pelo Brasil todo, esse jovem aqui é tio neto. Ele seria irmão do seu avô. Isso? Sobrinho neto, né? Sobrinho neto, exatamente. Vamos para o intervalo e voltamos. Voltei aqui com o Sidney Prestes Júnior. Ou seja, o PRB não conseguiu ainda emplacar nenhum vereador. Está em fase de reestruturação. Antes o senhor era o doutor Brito, que era o presidia, não é? E agora é o senhor. Vocês não conseguiram ainda colocar, porque eu acredito que o partido, quer seja pequeno, grande ele tem a pretensão nos seus municípios de fazer vereador. É o primeiro degrau, não é assim? Sim, é isso mesmo. Não é assim? É assim mesmo. Vocês pretendem agora, o ano que vem, teremos eleições para prefeito e vereador. Tem algum nome já ali? Nós temos vários nomes. Por exemplo? Para você ter uma ideia, Lucas, na eleição antes de eu ser o presidente, o partido fez pouco mais de 700, quase 800 votos aqui no município de Foz do Iguaçu. E na eleição, quando eu já era presidente, nós fizemos quase 5.000 votos. Nós demos um salto muito grande. Não elegemos por uma questão de legenda. A nossa coligação, os outros dois partidos que coligaram com a gente fizeram muito poucos votos e não atingiu o coeficiente e acabamos não elegendo ninguém. Não entrou. Mas certamente na próxima eleição nós pretendemos fazer de 1 a 2. Me dê a sua opinião sobre a atual legislatura do município. Essa que está aí, 15 vereadores. Pode falar. É boa, é ruim ou como é que é? Eu acho ruim. É? Ruim. Não está Só boa? algumas exceções ali, mas a gente vê muito omissa. A gente não vê projetos importantes para a cidade, a gente vê vereadores com 5, 6 mandatos ali, nada de novo. Sempre a mesmice.
a gente vê vereador, né, com sentença, condenado pela justiça, né? A gente vê vereador inexperiente, a gente vê, não tem projeto, aí fica fazendo palhaçada. Assim, tem alguns bons vereadores, são raros, mas como um todo eu vejo com maus olhos, com tristeza. Está devagar. Com tristeza. Enquanto a nossa Câmara aí começa a discutir o aumento das cadeiras, nós temos bons exemplos vindo aqui do próprio Paraná, lá em Colombo, reduziu o salário, aqui em Jacarezinho também, né? E aqui estão falando em aumentar o número de cadeiras. Então, sempre aquela conversa de, mas aumento, mais vereador, mais representatividade. Isso não é um discurso ultrapassado? Eu acredito que sim. Não é? Eu acredito que sim. Não precisa de mais vereadores. Não. Se tiver 10 vereadores, tá bons vereadores, está de bom tamanho. Também o salário do vereador é alto, mas é mais obsceno ainda o salário de assessor, que é quase igual ao de vereador. É verdade. Ô, Sidney, vocês apoiam a Dilma Rousseff, tem ministro, inclusive, o Ministério do Turismo é de vocês, e a Dilma está... Ministério dos Esportes. Desculpe, coloquei mal, Esportes. Isso. Que era o comunista, o Aldo Rebelo, agora passou para vocês. Jorge Wilton. E até foi dito para ele, mas você nunca viu uma bola na vida? E ele respondeu na bucha, eu não preciso ser jogador para cuidar dos esportes, né? Não foi isso? Correto, eu acho que o pensamento é esse. Mas vamos ao que interessa. O senhor lá tem ministério e logo apoia esse governo que aí está. A presidente, não precisa perder meu tempo aqui dizendo para o senhor, nem para o meu telespectador, que é bem informado. A presidente está refém dela mesma, não sai do palácio. Quem hoje dá as cartas é o vice Michel Temer do PMDB. Ela está aí, uma discussão se sofre um processo de impeachment, se renuncia. Como é que o senhor se sente, o senhor, como presidente de um partido que dá sustentação a esse governo federal que aí está? Eu vejo da seguinte forma, independente da questão partidária, eu deixo muito claro que eu sou contrário a tudo que está acontecendo nesse governo. A única coisa boa que eu vejo é as instituições funcionando. Eu vejo a Polícia Federal, que é um órgão do governo, trabalhando. Eu vejo o Poder Judiciário, o juiz Sérgio Moro trabalhando. Isso é muito importante para uma democracia de um país. Tá? Mas eu fico muito descontente ver pela omissão da Dilma. Ela é omissa. Ela não está enfrentando os problemas conforme deveria. Por exemplo, para que tanto ministério? 37, 30, não sei. Inclusive um de vocês. Mas vai lá e entrega o de vocês, fala, não quero. O esporte está entregue. Por mim está entregue. Faça isso. Por mim está entregue. Você vai ficar uma figura nacional. Uma pena que isso não manda. Por mim está entregue, mas o esporte acho que vai ter aí as Olimpíadas, é um ministério importante. O senhor tocou num assunto interessante. O que é que o senhor me diz? O Rio de Janeiro vai gastar, quer dizer, o Rio, vírgula, a União vai gastar 39 bilhões. É um absurdo. Eu vou repetir, para as pessoas não acharem que eu estou equivocado. Eu falei, 39 bilhões de reais serão gastos naquela mega estrutura para sediar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O senhor concorda com isso? Muito dinheiro para nada. Totalmente contrário. Acho que o Brasil está na contramão. Né? Nós estamos gastando dinheiro a rodo com besteira. Não que a Olimpíada seja uma besteira, mas para que tanto? Deixa para outros países. Vou dar um exemplo. Aquele estádio Mané Garrincha que construíram em Brasília largado, custou abandonado. 1 bilhão e 400 milhões de reais. Em Brasília não tem futebol. Brasília tem muita roubalheira. Infelizmente, que vem da, né, você sabe de onde. E aí vai indo esses projetos ufânicos que não levam a nada. E está complicado, né? Muito complicado. Acho que se gasta muito dinheiro com obras faraônicas, a gente sabe por quê. Porque 20%, 30% são desviados. A gente está vendo. Né? Acho que o Brasil precisa de uma sacudida grande. E o Reni Pereira vai bem? O Reni Pereira começou com dificuldades, mas eu vejo que tem bastante obras. Que dificuldades foram essas? Começou, como todo governo, tentando ajustar. Não tinha dinheiro no caixa. Sem dinheiro. Ele alegou que o Paulo raspou o tacho. É verdade, não é? Ele o senhor foi do isso. governo do Paulo. O
Você acha que o Paulo raspou mesmo a panela? Não acredito. Não participei do setor financeiro. Mas ele não alegou que pegou a prefeitura com um déficit de quase 100 milhões? Pegou. Decretou, inclusive, moratória, né? Decretou, por 90 dias e depois tudo. Renovou por E mais o governo dele começou naquele passinho e agora ele deu passos firmes. Eu vejo que todos os prefeitos, né, desde Clóvis Cunha Viana, tiveram contribuição importante para as cidades. Até mesmo o Dobrandino, né, que eu sempre fui um crítico da forma dele administrar, mas eu tenho que dar a mão aqui à palmatória e dizer que ele fez obras importantes, avenidas importantes. Não tinha nada General também, né? Meira. Não tinha nada. Não tinha nada. Então, cada prefeito foi importante. Eu não procuro defeitos, eu procuro ver as qualidades. Tá bom. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? O senhor é criminalista, inclusive, atua aí, né? Tem uma atuação firme nessa área, advogado criminalista. Como é que o senhor vê a redução da maioridade penal? Aprova ou não? O que eu vou falar aqui, às vezes, pode ser motivo de críticas, mas eu sou favorável à redução. Ué, normal, eu também sou. Sim, mas eu acho que o senhor e o resto do Brasil. A gente vê pessoas aí defendendo que não. O PT mesmo é contra. O PT é contra porque ele não vai ter onde O pôr preso. Ministério Público é contra. Pois é. O Ministério Público é contra. Eu quero sua opinião sobre um fato envolvendo a senhora doutora Leila Schmidt, coordenadora do GAECO de Londrina. Foi uma festa no sábado à noite, excedeu naquela água que passarinho não bebe. Conhece, doutor? Conheço. Excedeu naquela água e deu o que deu, acabou detida e tudo. Terminou, mas a sua opinião sobre isso. E ela acabou acontecendo aquilo. Como é que o senhor viu aquilo? Eu vi como um vexame, uma vergonha. Né? Qualquer cidadão, ainda mais que exerça um cargo importante como o dela, ela está cometendo um crime. Então, né, vai responder aos rigores da lei? Provavelmente. Não, provavelmente não, certamente, foi autuada. Talvez, não sei se vai ter uma punição exemplar, porque no Brasil a gente vê o corporativismo, principalmente de membros do Ministério Público. Né? Eu queria só terminar aqui pegando o gancho. Aqui no município nós temos um presidente de um partido, um partido importante, que tem ministro, inclusive. Não é o meu. Não, mas aqui tem um presidente do partido local, nativo, que foi preso também, dirigindo embriagado, foi levado à delegacia, passou, foi submetido aos rigores da lei e continua na telinha falando das maravilhas do partido dele. Não vamos dizer o nome, porque aqui somos pessoas elegantes. O senhor fique à vontade para despedir, senhor doutor Sidney Prestes Júnior. Olha, Língua, é uma satisfação de novo nessa casa aqui, no Foz TV, um convite teu, né, a gente falar um pouquinho, apesar de passar rápido demais, mas falar um pouquinho da política local, da política nacional, da política estadual. Eu quero sempre ser convidado para você, né, para a gente tocar esse bate-papo. Fazia tempo que a gente não conversava. No passado você foi um crítico ferrenho da minha atuação lá como secretário municipal, mas hoje conversamos, trocamos ideias, é normal, né? É normal. Então agradeço você, Lucas, mais uma vez pelo convite. Tá bom, é um prazer. Eu vou tentar convencer o diretor dessa televisão, Dr. Rodrigo Awage do Prado, para nos conceder um pouquinho mais de tempo. Eu quero agradecer você que nos assistiu e ao senhor por ter vindo. Tenham todos uma boa noite. Sexta-feira estarei aqui novamente. Obrigado.